Hoje vamos dar início ao capítulo 6 do Evangelho, né? O Cristo Consolador. E aí eu vou iniciar a leitura, né, do item 1 e 2, que é o jugo leve. Aí depois a gente faz um pequeno comentário e depois seguimos para o Consolador Prometido, item 3 e 4. Então vamos lá. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram sua consolação na fé e no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância desta lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E aí a gente começa a primeira reflexão, né, desses itens. Quem é Jesus, né? E aí a gente vai pedir auxílio ao Livro dos Espíritos. A pergunta 625. Perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Então Jesus é a perfeição moral em todos os rumos, né? De todos os entendimentos, e o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta foi a sua vinda. E aí naqueles tempos antigos, que eles esperavam o Messias, né, o Salvador, eles esperavam de fato um guerreiro, né, que viesse lutar contra aquele governo romano, né? E quando a gente se fala em guerra, a gente pensa em aquela olho por olho, dente por dente, né? De fato, a justiça. E aí Deus veio com essa mansidão, com essa resiliência, com esse amor, com essa fé, né? E aí ele vem de uma forma nos elevar, né? Porque o Jesus fala que nós somos sal da terra, que somos luz do mundo, né? Então ele vem administrar isso de uma forma, de fato, suave para a gente, né? E aí a gente passa a ter isso como um espelho, né? Como tem aqui: vinde a mim todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. E como ele nos alivia, né? A que ponto a gente conhece e percebe isso, né? Que o Jesus veio. E aí ele mostra, né? Através disso, que ele veio nos transformar e nos apresentou a doutrina espírita, né? A doutrina, ela nos auxilia nessa compreensão, porque ela une, como a gente estava falando até no início, antes de começar, o punho filosófico, científico e religioso, para a gente passar a compreender todos esses fenômenos, né, que se põem desde o início. Então, isso aqui é uma introdução para o que vem adiante dos seguintes itens, né? Quando ele vai começar a falar, iniciar sobre o Consolador Prometido, né? Foi a nossa introdução. E aí eu vou ler agora para vocês o item 3 e 4 para a gente dar seguimento às interpretações. No Consolador Prometido, item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco.
o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tem dito. João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Item 4. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade devia vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançando sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como pode a criatura sentir-se feliz, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destruição da Terra, em que o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que levam à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento lhe auxilia o adiantamento e aceita sem murmurar. Como um operário aceita o trabalho que assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se apossa de sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador, prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios das leis de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Bem, assim, ele é muito, claro, essa linguagem, mas aí a gente, sim, pode fazer, do que a gente leu, uma reflexão do nosso dia a dia, desse conhecimento que o próprio Evangelho falou, que a gente já foi agraciado por conhecer, da onde a gente vem, o que estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, Nós já temos esse conhecimento, mas será que a gente faz uso dele, de fato, para fortalecer a nossa busca pela evolução? Qual o nosso papel diante desse conhecimento que existe, o Consolador, Essa é a principal interpretação. E aí, assim, para mim, vou falar assim o que eu entendi, eu espero que depois vocês possam me auxiliar também nesse aprendizado. É que a gente precisa exercitar nosso pensamento no bem, todos os dias, todas as horas, constantemente. Porque se a gente vibrar o bem, dessa forma conseguiremos ser melhor assessorados, E estamos acessíveis à intuição dos espíritos que vibram nessa mesma energia,
E aí, esse é um conhecimento que a gente, de fato, tem que praticar diariamente. A gente já sabe porque a gente está aqui e que a gente pode ser auxiliado, né? Como a gente entrou, como a gente leu no 1 e 2, o jugo é leve, mas a gente tem que buscar que seja leve, né? Quando a gente toma conhecimento, por que estamos sofrendo? Por que passamos por determinadas adversidades, né? E tem uma frase do Paulo de Tarso que faz a gente refletir sobre isso, né? Que a maior dificuldade é em vencer o nosso inimigo interno, né? Que são as nossas más tendências, né? Então, assim, a gente tem buscado isso, a gente tem se aprimorado nesse conhecimento, nessa verdade que a gente frequentemente tem nos reunido aqui, né? Para buscar evoluir, aprender. Será que a gente está praticando, né? De fato, ficou essa interpretação, né? Porque, assim, no dia a dia, nós somos humanos e a gente tende aos pré-julgamentos, aos julgamentos dos outros, né? É muito mais fácil a gente apontar a falha dos outros ou, ao mesmo assim, querer vangloriar nossas ações quando a gente faz alguma coisa por outras pessoas e não recebe aquele retorno que a gente sempre espera, né? E aí, quando a gente sabe desse conhecimento da caridade, que realmente a caridade é um principal meio da salvação, né? E é uma frase que o Sr. Inácio fala sempre, que a gente vai ser julgado de acordo pelas nossas obras, que a gente vai tomando consciência disso, que a gente vê que o que a gente faz pelos outros, que a gente faz no dia a dia, a gente está fazendo por nós mesmos, a gente não pode estar esperando algo em troca, é nossa consciência, é nossa obra, é a nossa leveza, é o bem que a gente vibra, né? Então a gente precisa ser consciente e permanecer leve por nossas ações, né? Sem esperar nada em troca. E aí, assim, outra reflexão é qual a leitura que Jesus nos dá de Deus, né? É que devemos nos perdoar, porque a gente sabe que a gente deve lutar para não cair, mas que cair faz parte do processo, né, de evolução. E aí isso nos remete também àquela passagem, né, da Maria Madalena, quando ela estava sendo apedrejada, né, e que Jesus falou que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, né, e de repente as pessoas foram saindo. E ele perguntou a ela, cadê aqueles que te julgam, né? Vai, não peques mais. Então, assim, esse de fato é uma mensagem consoladora, porque assim, cometer erros, falhas a gente comete, mas a gente tem essa oportunidade de nos melhorar constantemente, né? E aí, seguindo o exemplo da minha amiga Cris, tem uma leitura aqui do livro Jesus no Lar, né, que é uma conversa que Jesus tem com São Pedro, que é a visita da verdade. Que aí eu vou ler aqui esse trecho para vocês, para auxiliar nessa compreensão, e aí depois eu passo a palavra para vocês me auxiliar. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque não lhe pudesse aprender de imediato, a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro, no culto doméstico, Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmático expressão e respondeu, a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgirá, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, sentiu-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fetido em que se achava. O ar empestado sufocava. Diziam a ele em gritos comoventes. Pediam uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio. Do dia claro, afirmava-se robusto, apto, aproveitável, porque motivo era conservado ali, naquele insultamento doloroso.
Chorava e brandava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-a a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a alumiar. Queria fugir ao monútoro, e como se lhe aumentasse as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte, suarenta, e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era, apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas, pustulentas da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu, cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura. Longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se, a purificar-se, fugiu, esvaporido, em busca de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens, perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadíssimos e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes as condições em que se encontram, costumam fugir, apressado em busca de esconderijos tenebrosos, dentro do quais possam cultivar a ilusão. Então, eu concluo com esse texto, né, que ele, assim, trouxe uma reflexão, uma compreensão de fato, né, do que é o Consolador prometido, do que está aí diante de nós, né, que estamos, assim, aptos a abraçar, né, a aceitar e evoluir com o que estamos aprendendo diariamente de conhecimento, que fica aí a nossa missão de colocar em prática, né, o que a gente de fato está aprendendo. Então eu retorno a palavra para você, Gabriel, para que os nossos irmãos possam aí auxiliar na compreensão do Evangelho de hoje. Muito obrigado, irmã Kaline, pela sua leitura e interpretação, por nos auxiliar em mais uma noite de reunião e de estudo. Nesse momento, deixamos em aberto para aqueles irmãos que desejam compartilhar ou refletir junto conosco nesse tema de hoje. Então, aquele irmão que desejar, Eugênio, gostaria de refletir. Parabéns, Kaline, mais uma vez, brilhante explanação, simples e objetiva. Eu quero só compartilhar com todos esse entendimento que a doutrina espírita me trouxe e a transformação que ela me proporcionou
esse encontro com o Cristo, né? Esse encontro, e eu não tenho dúvida de que quando a gente vai exercitando e a gente só consegue tê-lo efetivamente e compreendê-lo quando a gente passa efetivamente, no meu caso, eu estou falando de mim, efetivamente a praticar, né, os seus ensinamentos. Em nenhum momento ele se colocou para que a gente carregasse, que ajudar a gente a carregar a cruz, né, cada um que carregue a sua, mas ele nos alivia, né, efetivamente, desse sofrimento de carregar cada um a sua cruz. E esse Cristo Consolador, o Consolador prometido, para mim é uma das maiores passagens bíblicas que tem para nós que abraçamos a doutrina dos Espíritos, né? Olha, é muito bom ter Jesus, é muito bom segui-lo. Não existe coisa melhor que eu encontrei na vida. Psicoterapia, psiquiatra, até porque ele mais de 2000 anos, né? E a gente não vê questionamentos sobre os seus ensinamentos morais, né? Sobre a sua lei. Então, a prática dessa lei, né? E ele resumiu os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e trouxe essa na ceia, né? Uma das últimas passagens dele, antes dele ir para ser crucificado, né? Ele fala, ele acrescentou que o novo mandamento, né? Mandamento da caridade, né? Na fé cristã, que Jesus fez aos seus discípulos na última ceia, conforme registrado em João 13, 34, 35. O novo mandamento é conhecido também pela forma abreviada: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quer dizer, ele trouxe essa coisa, e os seus ensinamentos se resumem exatamente nesse mandamento, né? Amai-vos uns aos outros. Isso é da maior das caridades que se possa ter, né? A gente se livrar, né, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? Eu sempre vejo muito, isso é uma coisa humana, né? Uma necessidade que a gente tem do auto-reconhecimento. Eu venho muito me policiando, porque eu passei minha vida muito, sempre, se não tivesse esse reconhecimento, eu não me sentiria um ser, né? E isso não precisa, né? Não precisa a gente, esse autoconhecimento, esse autoconhecimento, reconhecimento, ele está dentro da gente, né? Então, quando a gente sente, e eu sou totalmente transformado através desse Cristo, né? Que eu sinto já com todas as imperfeições que eu ainda carrego, com todos os defeitos que ainda me perseguem, mas a cada dia, cada passo assim que eu dou adiante, eu vejo esse consolo, né? Eu vejo essa dádiva que é encontrá-lo. Eu questionava, meu Deus, como é que se encontra Jesus? Como é que... né? E a doutrina me trouxe assim como uma forma esclarecedora, e eu compartilho com vocês, né? Está longe, mas eu começo a conseguir a viver o Cristo em mim, não mais eu, Parcelli, o velho homem, né? Quando quem conhece Jesus, o novo homem passa a ser, né? Efetivamente, quando começa a praticá-lo. Não é falar, se fala muito nele, mas praticá-lo a gente vê muito poucas, né? Muito poucas atitudes. A questão do julgar, como Kaline falou, gente, não julgue, porque quando a gente julga, tudo que falam da gente, a gente se incomoda, a gente fica... É isso que ele quis dizer, né? Não julgue, porque serei julgado. Você mesmo fica se julgando, né? A respeito disso. A questão do perdão, poxa, quem perdoa sabe do livramento que se tem, né? Dentro de si mesmo. Olha, eu passaria a noite todinha, porque eu confesso para vocês, dentro da doutrina espírita, o Cristo realmente foi o grande achado que eu tive, né? Que, na verdade, a doutrina vem
nos trazer ele, né, esse Consolador prometido, exatamente o esclarecimento, né, de tudo que ele nos ensinou de uma forma muito clara, né. Os nossos estudos no Evangelho segundo o Espiritismo traz esse livro maravilhoso, traz exatamente essa bênção da gente esclarecer as nossas dúvidas, né. Gabriel, era isso, assim, vou passar para os demais, porque eu tenho certeza de que falar de Cristo, sobre Cristo, viver o Cristo, não existe igual não, meu irmão. Passa aí a bola. Obrigado, meu irmão. Deixamos em aberto para quem ainda quiser comentar ou deixar suas reflexões. Francisco. Boa noite a todos. Parabéns, Kaline. Eugênio também fez uma explanação excelente, seus comentários. Eu vejo o seguinte, quando se conhece o Evangelho, o caminho até Deus, através de Jesus, que é o Evangelho, a gente elimina, na medida do possível, quando você vai conhecendo todo esse Evangelho, você vai praticando bem. Então, quando você conhece o Evangelho, você está eliminando todas as forças negativas para vir até você. Então, a partir daí, você vai ficando leve com seu jugo, né? com sua carga pesada. Foi isso que eu entendi a respeito do Consolador, né? Que ele nos aliviará exatamente através do Evangelho, do esclarecimento que a gente tem. Tem muito mais para dizer, mas no momento eu não anotei nada. O que veio no momento foi só isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Francisco. Deixamos em aberto para aqueles irmãos que ainda quiserem comentar. Vamos lá, senhor Inácio. Parabéns, Kaline. Foi muito boa a sua explanação. E o seguinte, eu ainda estou estudando o Espiritismo. E o Espiritismo, ele tem que ser estudado, não apenas lido. Veja só, na exposição de hoje, o que a Kaline trouxe para nós, quando ela falou na questão de Jesus respondendo a Pedro, a verdade é de uma grandeza que a gente não tem ideia. Isso naquele período, né? Quer dizer, a gente precisa ir evoluindo para poder conseguir entender a verdade nos seus devidos graus. Mas a gente vai buscar para nossa atualidade, nosso estudo, e se valer do que já está à nossa disposição. O quê? Os evangelhos e a doutrina espírita, que é um conjunto formando um todo de esclarecimento. A Kaline trouxe para nós a questão 625. Qual é o tipo mais perfeito? Jesus. E Kardec comenta, veja só, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Essa frase está dizendo que para o homem, Jesus é o exemplo total. É? Será que é? Nós espíritas, nós devemos considerar e refletir. Antônio colocou, acho, no grupo aí, falar do Cristo e viver o Cristo. Eu fico radiante em ouvir Eugênio se pronunciar, em ouvir a Kaline estar aqui conosco, em ouvir a Cristiane, em ouvir a Fátima, em ouvir todos vocês, porque vocês, para mim, são a corroboração dos efeitos do Espiritismo naqueles que realmente querem, porque tudo está à nossa disposição. A gente precisa realmente porque ora, se está dito aqui que Jesus é o modelo, é ele que tem que seguir. E por que nós,
espíritas, trabalhadores espíritas, ainda não fazemos nada que se aproxime do que o Cristo ensinou. O que eu aprendi? Não está dito aqui que para o homem Jesus é o modelo? Deveria ser. E aí, a gente vai vendo o seguinte, olha, no item 3, está dito assim, mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, essa frase está dizendo, com todas as letras, que Jesus não é Deus. Portanto, é inadmissível um espírita fazer uma oração em uma abertura de uma palestra e dizer Santa Maria, Mãe de Deus. Que espírita sou eu? Aqui ele diz, no item 4, o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro. Dá mesmo? E como é que nós vemos espíritas que têm medo da morte? O Espiritismo não dá uma fé inabalável? Ou não dá? Em mim dá. Estou dizendo isso com todas as letras, porque para mim, tanto faz, está tudo igual. Não tem problema. Mesmo que eu sabendo que a minha caminhada é ladeira abaixo, mas eu estou tranquilo. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 621, está perguntado, onde estão inscritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Então, todos nós devemos saber quais são as leis de Deus. Na questão 619, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E os Espíritos responderam, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E qual é a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? Meus irmãos, eu me atrevo a dizer a vocês que a lei de Deus é a lei do amor. E essa lei foi exposta por Jesus. Os discípulos chegaram para ele e disseram, Senhor, qual é a maior das leis? E Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão contidas todas as leis e os profetas. Ora, amar a Deus e amar ao próximo é amor. Se essa é a maior das leis, se todas as outras estão contidas aí, a lei de Deus é a lei de amor. E se nós formos refletir, nós vamos perceber que é isso mesmo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E quando a gente ama, a gente expele, desprende, lança, emite, promove energias benfazejas, salutares, harmoniosas. Então, essa é a lei. É a lei que equilibra, é a lei que faz tudo estar em equilíbrio, em harmonia e em paz. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou, Jesus, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, meus irmãos, é aquela história. Jesus diz, para que a gente entenda que o a cada um segundo suas obras realmente é uma realidade, que ele diz, faça a tua parte, que a gente vai te ajudar. Querendo dizer, enquanto você não fizer a sua parte, a gente não pode lhe ajudar. O mínimo é eu fazer a minha parte. E como é que eu faço a minha parte se eu estiver revoltado a reclamar de tudo?
Se a lei de Deus é a lei de amor, se Deus, ele nos ama, como é que eu posso duvidar, por um momento que seja, da sua benevolência para comigo? Eu não estou fazendo a minha parte. Eu não estou buscando olhar para o quadro onde está o ponto negro. Eu estou apenas focado naquele ponto obscuro, pavoroso, tenebroso, que me põe medo. Existe um vídeo onde está dito que a mente, ela não vê a realidade. Ela vê o nosso imaginativo. Se nós pensarmos no medo, a gente vai ter a mente, vai sentir medo, sem saber o porquê. Então, se eu imagino algo que possa me fazer mal, a minha mente vai promover no corpo o desequilíbrio, mesmo que a mente não tenha visto nada. É uma lição profunda para a nossa reflexão. E, na verdade, nós estamos vendo um encadeamento entre o Espiritismo e o ensino do Cristo. Tudo numa perfeita harmonia, visando nossa evolução, nosso bem-estar. E não tem nada mais alegre. Eu estava aqui ouvindo a Kaline se pronunciar, fazer as leituras, e eu estava alegre, sorridente, me deliciando com a leitura. A Kaline estava me fazendo bem. Lá de Fortaleza, ela está aqui me atingindo, me promovendo um bem-estar. Agora, se eu começar a dizer, vixe, ela está repetindo, ela pulou aqui, eu é quem estava me sentindo mal, sem querer aceitar as energias que ela está transmitindo. Faz a tua parte, que eu vou lhe ajudar. Eu preciso fazer minha parte. Então, a gente precisa aprender com tudo que está aqui. Por quê? Porque tem outra lição do Cristo bem curtinha que eu preciso realmente levar em consideração. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós, que estamos agora voltando a nossa atenção para a doutrina espírita, temos já à nossa disposição o que o Cristo ensinou e agora o aprofundamento dessas lições através dos livros doutrinários. Então, a gente não pode escorregar, não. Porque vai ser cobrado de acordo com o que eu já sei. Então, é melhor a gente se comportar agora como Eugênio, cuidando de se amansar, de se aquietar, de ficar alegre e satisfeito com tudo o que venha para nós. Me perdoem ter me estendido muito, mas acho que eu teria que me pronunciar dessa forma. Muito obrigado pelo espaço.